O tema de hoje é um tema muito importante. Qual é o melhor bioestimulador de colágeno? A gente escuta muito, você precisa fazer bioestimulador de colágeno. Para melhorar seu rosto, você vai ter que fazer bioestimulador de colágeno. Todos nós envelhecemos, então todos nós precisaremos fazer bioestímulo de colágeno para melhorar a qualidade da pele, para ficar com uma pele mais viçosa e diminuir os sinais do envelhecimento da face. Mas qual é o bioestimulador ideal para você e para o seu paciente? Então aí a gente começa essa aula falando sobre flacidez facial. Essa é uma senhora que ela apresenta por si só uma face mais pesada, a famosa face heavy face. Agora a gente tem que descobrir se ela tem uma heavy face ou uma fat face. Qual a diferença entre heavy face e fat face? A fat face é um rosto mais redondinho, é um rosto mais gordinho. Já a heavy face é uma face pesada. A paciente ela não é gordinha, mas ela já tem um rosto mais pesadinho, mais arredondado. Então não é qualquer bioestimulador que eu faço em todos os pacientes. Todos os pacientes eu faço escultura, todos os pacientes eu faço fios. Eu preciso escolher bem o meu bioestimulador de colágeno. Nessa face, eu já mostro uma mulher que tem uma face mais fina, uma face menos pesada, mas que com os sinais da flacidez de derretimento facial, de envelhecimento, ela fez o quê? Uma diminuição desse rosto. Ela fez um afundamento desse rosto, ela perdeu estrutura facial. Então, eu vou precisar escolher o melhor bioestimulador para essa paciente. Aqui é a mesma coisa, já é uma paciente que ela não tem um rosto tão pesado, mas ela já tem um rosto mais cheio do que a paciente anterior. Apresenta bastante flacidez e perda de estrutura facial. Então, o bioestimulador ele é feito para contrarrestar os sinais do envelhecimento facial. Todos nós, todos os seres humanos envelheceremos. Todos vamos apresentar flacidez e queda da estrutura. É uma característica normal do ser humano. Aqui eu apresento para vocês 3 faces, uma de 30, 40, uma de 50 e uma de 60, que elas apresentam bastante flacidez. Então eu vou ter que saber escolher um bioestimulador adequado para cada uma delas. A flacidez, ela se apresenta por perda de quê? A gente sempre fala isso, de estrutura de coxins gordurosos, coxins adiposos, perda de frouxidão da musculatura, perda óssea, o osso, com o tempo, ele vai se absorvendo, ele vai diminuindo de tamanho. Eu vou fazer uma piora da qualidade de pele, a pele fica mais fina, fica mais flácida e derretida. Todos esses sinais, em conjunto, formam o envelhecimento facial, a flacidez facial. Por isso que nós precisamos saber qual é o melhor bioestimulador de colágeno para cada face. Então eu apresento para vocês algumas faces. Nós temos essa linda moça que ela tem um rosto mais cheinho. Então, qual seria o melhor bioestímulo de colágeno que eu faria nela? Qual que seria a melhor opção? Às vezes, eu tenho que escolher um bioestímulo de colágeno que não vai fazer tanto volume nessa face. O Sculptra, o Radiesse, a hidroxapatita de cálcio e o ácido polilático, eles são excelentes. Só que se eu faço em determinadas faces, eu posso fazer o quê? Um aprofundamento, arredondamento maior dessa face, como por exemplo dessa moça. Às vezes o Sculptra para ela não seria o ideal, porque ela já tem uma face muito pesada, e aí com o bioestimulador eu posso arredondar mais. O bioestímulo em geral ele não volumiza tanto, mas ele volumiza sim, ele causa um aumento da derme. Então eu tenho que saber selecionar esses pacientes. Nós temos aqui já uma paciente que tem uma heavy face, ela não apresenta um rosto gordinho, mas ela tem sim já uma face pesada. Às vezes, se eu fizer bioestímulo de colágeno em regiões específicas, eu vou melhorar. Então, sempre o bioestímulo de colágeno, a gente vai pensar nele, o líquido. O bioestímulo de colágeno que eu falo é hidroxapatita de cálcio e ácido polilático. Na região de moldura. Qual que é a região de moldura? Eu faço... A Selena Gomez, que nós temos aqui, também tem um rosto mais pesadinho, então às vezes escolher fazer
um bioestimulador em moldura, fazer um bioestimulador em áreas específicas vai ser melhor do que fazer outro tipo de bioestímulo. Então nós precisamos conhecer os bioestimuladores para saber qual bioestímulo nós vamos escolher para cada paciente. Então, qual que é o melhor bioestimulador do meu paciente? Vai depender de alguns fatores. Grau de flacidez e derretimento da face. Então, se eu tenho um paciente com o rosto muito flácido e muito derretido, às vezes eu preciso iniciar com bioestimuladores líquidos, como, por exemplo, o ácido polilático, Sculptra e Eleva, ou hidroxapatita de cálcio, que é o Renova Diamond, que é o Radiesse ou Victalab. Então, às vezes, quando tem muita flacidez, eu começo com estimuladores líquidos, para depois fazer outros tipos de bioestímulo. A idade, paciente que tem uma idade muito avançada, ou paciente que é mais, eu vou precisar fazer mais sessões de bioestímulo. Então, às vezes, eu começo com Radiesse, com Sculptra, e eu vou fazendo 3 sessões nesse paciente, com 30 dias de separação. Então, eu inicio com bioestimuladores líquidos e depois eu vou passando para bioestimuladores como fios de PDO. Formato da face, nós falamos anteriormente. Se o paciente tem uma face muito pesada, se eu fizer bioestimulador líquido, como o Sculptra e o Radiesse, eu vou pesar e arredondar mais ainda essa face. Às vezes, nesse paciente, sim, eu já posso começar com fios de PDO, porque os fios de PDO fazem bioestímulo de colágeno, mas eles não volumizam tanto. Então, os fios de PDO vai fazer o quê? Ancorar essa face pesada. E aí você vai ter um resultado melhor do que o bioestímulo líquido de Radiesse e Sculptra. Isso porque esses dois, por muito que fazem pouco preenchimento, eles vão causar um preenchimento dessa face. Então, às vezes, na face mais pesada, nesse formato de face mais pesada, eu opte por um fio de PDO. Objetivo do paciente. Você vai ter que alinhar isso com o seu paciente. Às vezes, o seu paciente está querendo uma coisa e você está querendo entregar outra. Qual que é a expectativa do paciente? Ele quer ficar novinho? Ele quer melhorar só uma região da face? Ele quer melhorar a flacidez? Ele quer melhorar só o bigode chinês? Então você precisa entender qual que é o objetivo do seu paciente para você orientar o paciente em um tipo de bioestimulador ou outro. Às vezes o paciente, ele explicando para você o que ele quer, você vai fazer só um fio de PDO, ou você vai fazer 3 sessões de bioestimulador líquido, com o Sculptra e Radiesse, e depois você vai fazer fio de PDO. Alinhe a expectativa com o seu paciente. Por último, o budget do paciente. O que seria o budget? Seria o orçamento dele. Se o paciente ele tem uma quantidade de dinheiro que vai conseguir seguir o tratamento que você vai propor. Não é a mesma coisa que o paciente ter pouco ou muito dinheiro, porque se ele tem muito, eu vou orientá-lo a fazer diferentes tipos de bioestímulo, desde o bioestímulo líquido até os fios de PDO, Ultraform ou outra tecnologia, para que ele tenha o melhor ganho possível, o melhor resultado possível. Então, se o meu paciente tem pouco dinheiro, eu vou precisar fazer o quê? Mostrar para ele que eu tenho técnicas e tratamentos que vão resolver sim a face dele e que ele não vai precisar gastar tanto. Diferente daquele paciente que tem mais dinheiro, que eu vou oferecer uma maior gama de tratamentos e associação de tratamentos. Até chegando nas tecnologias, fios de PDO, Sculptra, Radiesse, eu vou entregar tudo para o meu paciente, visando alcançar o melhor resultado. Então, preciso saber também o orçamento dele. Então, aí nós chegamos no primeiro que nós falamos, que são os bioestimuladores líquidos, Sculptra e Radiesse. O Radiesse é o representante máximo da hidroxapatita de cálcio. Nós temos da Victalab, temos da Renova Diamond, que também são 2 marcas excelentes. Então, qual que é a característica do Radiesse? Qual que é a característica da hidroxapatita de cálcio? O Radiesse, hidroxapatita de cálcio, vem uma quantidade menor após diluição do que o Sculptra. Em média, o Radiesse eu vou alcançar 4,5 ml para tratar 2 hemifaces. Então, eu vou volumizar menos, mas também vou fazer menos efeito. Comparado com o Sculptra, que é o ácido polilático, que eu tenho para a face 10 ml de produto. Então, eu consigo tratar com 5 ml e 5 ml. Eu vou obter um resultado melhor, já que eu vou ter mais volume de produto aplicado naquela face, vou estimular mais colágeno.
Fios de PDO são excelentes para faces mais pesadas, porque eu não vou volumizar tanto, eu vou conseguir tracionar essa região inferior da face, causando um lift facial. Não é um tracionador, ele tem efeito de bioestímulo de colágeno. Então eu tenho o resultado dos fios de PDO. Se o paciente ele não pode fazer vários tratamentos, o bioestímulo de colágeno com fios de PDO é excelente. Se o paciente vai viajar e você não vai vê-lo nunca mais, ele vai para os Estados Unidos, vai para Portugal, para a Espanha, os fios de PDO são excelentes. Por quê? Porque eu faço numa única sessão e ele vai continuar estimulando o colágeno até o paciente voltar de novo na sua consulta. E, por último, as tecnologias. As tecnologias associadas são excelentes. Às vezes, eu não faria uma tecnologia pura. Então, o objetivo é você aprender qual é a face do seu paciente, você entender a face do paciente, o grau de flacidez, a idade dele, o budget dele, o formato da face, a expectativa do seu paciente, o objetivo final dele, para você indicar um bioestimulador ou outro. Eu tenho excelentes bioestimuladores, eu tenho Sculptra, eu tenho ADS, eu tenho fios de PDO, eu tenho Ultraform, Ultera e outras tecnologias. Mas para isso eu preciso aprender cada tecnologia e saber indicar. Então, em resumo, eu começo por um bioestimulador líquido, eu faço um fio de PDO e, por último, eu faço um Ultraform. Se o paciente ele tem condições de fazer tudo, eu faço na mesma sessão Ultraform. Logo depois de fazer o Ultraform, eu faço o bioestimulador líquido com o Sculptra e marco daqui 15 dias a um mês para ele fazer ou uma nova sessão de Sculptra ou fios de PDO. Essa foi a aula de como escolher o melhor bioestimulador de colágeno para você e para o seu paciente. Te vejo na próxima aula.